Alô, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Plantão DNA. Hoje a gente vai conversar sobre como aprender a improvisar. Eu sou o Tiago. Eu sou a Marcela e o tema de hoje é: já tô velho demais para improvisar. Será que eu ainda consigo? E aí, Thiago? Pergunta que não quer calar hoje. Esse negócio de curso de improvisação, de curso online de improvisação, é só para molecada até, sei lá, uns 30, 35 anos, ou quem tá mais velho do que isso também consegue? É, boa pergunta, né? Quem está mais velho, o que é mais velho? Com 50 anos, assim, mais ou menos? 50, 60. O pessoal assim que não estava tão acostumado com o negócio de computador, de celular. Então, aprender, aprende sim. É claro que, assim, quem tem uma resistência maior à tecnologia vai ficar com o pé atrás. Mas aí é importante a gente entender que a questão não está relacionada à música, está relacionada a uma questão pessoal. Você que tem uma, uma resistência à tecnologia. Mas isso não diz respeito ao curso, não diz respeito a se você vai aprender ou não. Eu acredito que não, que isso não impede ninguém de aprender a improvisar e, inclusive, eu acredito que se tem, por exemplo, uma pessoa com 18 anos que sabe, não tem bloqueio nenhum com computador, com aprender online, etc., mas está sem foco nenhum na vida, e quando a gente tem 18 anos é muito fácil de você estar sem foco na vida, né? E também nem sofreu tanto assim, entendeu? De sentir que o tempo está passando e sentir que não conseguiu o objetivo de improvisar, de tocar do jeito que queria. Então, você tem essa pessoa com 18 anos e tem um cara com 50 que, sabe, já está de saco cheio de dar na trave e ele está extremamente focado, está no momento da vida dele que ele está extremamente focado. Eu acho que esse cara aqui tem mais chance de ter resultado do que um cara de 18 anos que, apesar de não ter bloqueio nenhum em relação à tecnologia, não tem foco nenhum. Eu acho que se a gente fosse colocar na balança foco e um possível bloqueio, ou até não vou dizer bloqueio, mas uma irritação, uma aversão à tecnologia, eu acho que se a gente colocar na balança, vai pesar mais a falta de foco, né? Para não ter resultado. É verdade. Quando assim eu converso com uma pessoa mais velha sobre essa questão de compra na internet, né? Mesmo que seja assim de um produto que nem todo mundo já está muito acostumado, Mercado Livre ou uma loja muito grande, né? Primeiro problema que eu vejo é: será que é de confiança? Será que eu vou receber o produto? Será que não vão me roubar? A gente fica com isso, né? Mas Isso tam... eu acho que o que resolve isso, esse problema, essa dúvida que a gente fica na cabeça hoje é a garantia. A garantia, não, você tem, sei lá, 30 dias de garantia. Se algum produto ou serviço, alguém que está te oferecendo um produto ou serviço, te oferece também uma garantia, publicamente, né? Eu acho que é muito difícil você não conseguir, não ter esse direito, né? Uma vez que isso está documentado. E outra coisa é, quando uma pessoa, para pensar, uma pessoa que quer crescer no mercado, a última coisa que ela quer é prestar um serviço ruim, né? Ela vai fazer o E os possível. grandes também, né? E os grandes também, inclusive, também. Só que o grande, ele já tem reputação. Então, apesar dele ainda disso ser sempre uma questão fundamental para ele, prestar um bom serviço, sempre cada vez um serviço melhor, ele já tem muita reputação, já tem muito nome no mercado. Agora, quem está começando, se você quer crescer, obviamente você vai fazer o possível para prestar o melhor serviço, só que aí tem essa contrapartida que
você não tem ainda muito nome, então a pessoa fica com medo. E por conta disso, eu acho que quando eu vou adquirir alguma coisa, eu vou na garantia. Entendi. E uma outra coisa também que eu acho que paira muito sobre a cabeça das pessoas mais velhas, né? É aquela história que até a gente estava falando um pouquinho antes, a criança aprende tudo, é uma esponjinha, né? E o adulto já tem um monte de coisa na cabeça, aí tem dificuldade para aprender. Isso é verdade? Olha, eu acho que quem tem que fazer essa pergunta sou eu. Eu vou fazer essa pergunta para você. Isso é verdade ou não? Eu não acredito nisso, não. Você não acredita nisso? Um- Tem até um estudo de um, de um do pai da andragogia, né? Que a pedagogia é o ensino de crianças e a andragogia é o ensino de adultos. E ele é o Michael Knowles e ele fala que o adulto tem 5 vantagens sobre as crianças. Porque as crianças, elas não querem aprender tudo aquilo que a gente quer que elas aprendam, né? Elas estão lá né, estão revoltadas, que tem que aprender a tabuada, tem que aprender a somar, não quer saber daquilo. Mas o adulto, quando ele está interessado, né, ele quer realmente aprender, ele vai aprender, porque ele tem. Essa já é uma vantagem, né, sobre a criança, porque ele já pode escolher o assunto que ele quer aprender. E aí já tem um interesse muito grande. Né? Uma outra vantagem também é a experiência de vida. Porque ele já acumulou tanta informação na cabeça dele que ele consegue fazer relações de uma coisa com a outra, de uma novidade com algo antigo. E esse conhecimento se sedimenta ainda mais rápido. Né? Outra coisa é os adultos, eles, que a gente já falou, né? Eles estudam assuntos do seu interesse e eles aplicam a aprendizagem. Que eles não estão estudando assim o vazio, né? Eu vou estudar só por estudar. Não, ele quer estudar para aplicar aquele conhecimento. Então ele acaba aprendendo muito mais rápido, com muito mais facilidade, até mesmo que as crianças, que a gente sempre achou, né, que são muito mais capazes do que os adultos. Eu acho interessante demais isso, né? Muito, Uhum, porque é totalmente contra-intuitivo, né? Porque o que está na totalmente. boca de todo mundo, que eu já falei várias vezes, a criança aprende mais rápido. Agora, por quê? Porque está novo, é tipo o HD está novo, né? Quando você compra um aparelho novo, ele está novinho, ele funciona bem, vai ficando velho, vai pifando, né? Só que, e eu acho que talvez a gente tenha essa ideia também por causa do nosso próprio corpo, né? Quando a gente vai envelhecendo, o corpo vai padecendo, né? A verdade é essa. Um atleta, por exemplo, ele tem uma carreira muito curta, porque um cara com, sei lá, eu tô com 36 e se eu fosse atleta, eu já estaria no final de carreira. Porque a vida do atleta, vida profissional do atleta é muito curta porque o corpo não aguenta mais, né? Um cara sei lá, você pega o Zico, outro dia eu vi ele batendo falta num programa de TV, um negócio assim bobo, para chamar só de entretenimento, e ele bate falta muito bem ainda, porque ele tem uma técnica incrível. Só que ele não tem a menor condição de jogar 2 tempos de 45 minutos, porque é uma questão física, né? Agora, quando a gente fala de aprendizagem, principalmente essa questão da aprendizagem da improvisação, a gente não está nesse campo do físico, né? Do físico do corpo. É uma coisa mental. E a mente, quanto mais você estimula, melhor ela fica. Eu, por exemplo, já tive a experiência de dar aula para pessoas mais velhas, sei lá, de 60 e poucos anos. E o cara estudou a vida toda. O cara era professor universitário, fez mestrado em neurolinguística, não sei o quê. Foi meu professor de inglês depois. Mas, em suma, cara com uma facilidade incrível para aprender as coisas, entendeu? Fazendo deduções super rápidas e tal. Então, quer dizer,
não é muito bem isso de que o adulto tem mais dificuldade. É como foi a sua vida, né? Se você sempre está se lançando no novo e aprendendo, seu cérebro está acostumado com isso. E essa coisa do foco, eu acho que é de extremo valor, né? Porque uma coisa para aprender a improvisar, uma palavra que é palavra mestra, é consistência. Você pode ter o melhor método do mundo, se você não tiver consistência, não vai para frente. Por exemplo, já está mais que provado que o karatê é um método eficiente, que o jiu-jitsu é um método eficiente, que tem etapas, mas se você não for lá, não acontece nada, né? Então, quer dizer, sem consistência para um método desse, não resolve. E a improvisação no nosso caso aqui, o método DNA da improvisação, né? É um método de estudar para estudar improvisação. Ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E você precisa de consistência para fazer isso acontecer. E isso é uma coisa que talvez as crianças ainda não tenham, porque elas não querem isso, né? É difícil para você. Eu sei, já dei aula para criança, muito. E para você manter a criança interessada, você tem que ser lúdico, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque ela nem sabe para onde ela está indo. Agora, um adulto é mais fácil você mostrar o caminho e falar, não, é esse caminho que eu quero, e ter consistência para seguir. É verdade. Falando nisso, vamos mandar um oi pro Sérgio. Ah, E tem que 71 anos e já tá falando que tá com 80 só para impressionar. é verdade, o E ele é Sérgio incrível, né? que é o meu aluno, que foi o meu aluno de música, que me deu aula de inglês, que me ensinou, inclusive, o método DNA da improvisação. Eu fui coletando informações de pessoas com pensamentos incríveis, assim. E ele foi um dos caras que, apesar de ser de uma outra área, professor de neurolinguística, de inglês, eu trouxe muito dessa experiência que eu adquiri com ele para o método DNA da improvisação. Ele é fantástico, né? Vamos fazer a fofoca dele? Porque ele é uma máquina de aprender, né? Ele é uma máquina de aprender. E ele Ele não começou a fazer para. aula comigo. Eu acho, pelos meus cálculos, ele devia ter uns 59. Embora ele já E ele estivesse não falando que para de estava com aprender. 610, ele devia ter 59. E uma máquina de aprender. Então, quer dizer, é como você acostuma seu cérebro, né? Você nunca fez aquilo, vai ser Você vai ter uma realmente. resistência, né? Vai ter resistência. Agora, eu acho que mesmo quem. Eu acho que assim, uma pessoa hoje que nunca encostou num instrumento, nunca pegou um instrumento, nem para entregar para outra pessoa, e quer aprender a improvisar no jazz e está com, sei lá, 50 anos, eu acho que vai ser muito difícil. Sinceramente, assim, eu tenho que ser sincero. Vai ser muito. Não vou dizer que é impossível, porque, pô, o ser humano é incrível. Tem casos incríveis de pessoas fazendo coisas inacreditáveis, gente entrando na faculdade, se formando em direito com 80 anos. Então, quem sou eu para dizer que é impossível? Mas eu preciso dizer que é muito difícil. Agora, para um músico que às vezes está tocando, já tem uma experiência, tocou na noite, sei lá, gravou muito, sei lá, tem uma experiência de 20, 30 anos na música e por conta das circunstâncias da vida não conseguiu focar na improvisação, mas e por que não focou na improvisação? Porque tinha que acompanhar cantor, tinha que fazer tocar na noite, fazer show, fazer gravação, etc. E estava sempre, às vezes, numa outra função de alguém que está acompanhando ou fazendo um arranjo, mas hoje quer resgatar esse lado de improvisador. Eu acho que essa pessoa tem muita chance de desenrolar isso muito rapidamente por conta da bagagem que já tem, por conta do ouvido que já ganhou. Imagina, uma pessoa que passou a vida toda tocando na noite. Imagina o ouvido que ela não desenvolveu, né? A gente sabe que quem toca na noite, se esse é o seu caso, está me assistindo aí, você sabe que a gente tem que, se não tiver bom ouvido, não sobrevive, porque as pessoas saem pedindo as coisas, não sei o quê, pedido, aí chega o papelzinho, que música é essa? Aí o cara começa a cantar, você se vira.
Tem até músicos também de igreja, o cara toca em igreja a vida toda. Acontece isso também. O cara tem que acompanhar lá, a pessoa sai cantando, às vezes muda de tom no meio do caminho, e você tem que acompanhar. Então, o cara acaba ganhando uma experiência. Eu vejo isso aí, eu já dei aula para muitas pessoas também de igreja, que tocam mais de, sei lá, tem uma experiência de mais de 20 anos, embora ele não tenha uma base consistente, teórica, de entender as coisas, ele tem um bom ouvido. Então, esse cara, por exemplo, se ele começa a improvisar, começa a ajudar a improvisação hoje com um método organizado, igual, por exemplo, é o método DNA da improvisação, ele tem uma chance gigantesca de decolar em pouco tempo. Isso é engraçado porque quando os autodidatas, né, vão falar com você, a gente vê que eles têm um certo receio de aprender a teoria. Como se fosse assim, eu nunca aprendi teoria, sempre toquei, né, de ouvido, como eu vou dizer, até agora. Eu tenho medo de começar a aprender teoria agora, de fazer algum curso agora, que eu já tenho 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Teve até um caso de uma pessoa que entrou em contato, lembra? Que ela já tinha 42 anos de estudando improvisação, né? E era Uhum. autodidata. E com uma resistência de entrar no curso justamente porque não sabia se eu conseguia aprender. Né? E eu acho isso que é muito mais fácil para os autodidatas do que, né, para quem viveu tocando a vida toda, de orelhada, de ouvido aí, do que para uma pessoa que está começando agora, mais nova. Porque assim que ela começar a aprender os conceitos teóricos e tal, ela vai encaixar todas aquelas informações ali, né? E eu acho que o mar vai se abrir na cabeça dela. Olha, em relação a isso, eu tenho a seguinte consideração. Teoria é fácil, difícil é a prática. Vamos parar para pensar. O que demora mais? Aprender a parte teórica de 15 escalas, que é o que você precisa no método DNA, ou desenvolver um ouvido capaz de reconhecer a harmonia acontecendo. Tipo, em tempo real, o cara tá tocando aqui, eu tô me virando aqui. O que é mais difícil? O que demora mais? Desenvolver essa habilidade ou aprender uma parte teórica? Eu acho que sim, aprender a parte teórica de 15 escalas resolve numa tarde. Agora, desenvolver um ouvido capaz de reconhecer é coisa de anos. Os alunos do DNA da improvisação, 99,9%, para não dizer 100%, que a gente não gosta de dizer 100%, tem uma bagagem na música. Ninguém chega zerado. Até porque quando o cara está com essa consciência de que ele quer aprender a improvisar, é sinal de que ele já é músico, ele já tem uma bagagem. Entende? Então, muita coisa já foi adquirida. O caminho da improvisação, o caminho da música, ele é longo. Só que os alunos do DNA, eles já chegam com essa vivência musical. Eles precisam organizar as ideias. Só. E isso, às vezes, resolve. Você vê o caso do Pedro, que a gente publicou recentemente. O Pedro já estava correndo atrás dessa linguagem do jazz há mais de 5 anos. E aí, ele está no DNA há menos de um ano. Ele está no DNA. E aí, recentemente, ele participou de um desafio. Desafio dos 100 dias. E em 87 dias ele mandou o vídeo tocando, improvisando, já com a linguagem. E outra coisa, mais interessante do que isso, eu acho, que ele não para de mandar vídeo. E isso é muito Isso é muito legal, legal. porque ele fala, cara, olha isso, e agora isso, acho que agora eu conectei isso com aquilo, as coisas começam a clarear, entendeu? E o mais interessante, eu começo a sair de cena. Porque isso que eu acho que se eu pudesse resumir o foco do método DNA em uma palavra, eu resumiria em autonomia. Dar autonomia para os alunos. Porque, assim, ele entendeu o conceito, ele entendeu como é que a coisa funciona e agora ele vai lá, porque ele tem uma bagagem que ele trouxe ao longo da vida. E isso aí foi só... acho que o DNA serviu para
jogar as peças na mesa e falar, ó, agora dá para montar. Faz assim, faz assim. E aí ele conseguiu, começou, e ele agora não para mais, porque começa a ficar interessante, gostoso. Você toca e começa a soar, começa a dar certo, aí você quer fazer. Ninguém quer fazer uma coisa que não funciona, que você tenta, tenta, tenta e nunca dá certo. Você fica desanimado. Agora, quando você tem um norte, tipo, pô, ele pegou 5 matrizes e das 10 frases ele pegou 8, agora está pegando as outras 2. E isso em 87 dias, incluindo aí o final do ano, que não rolou de estudar, ninguém faz no final do ano, não tem jeito. Mas tudo bem, então tirando aí, não vou nem tirar, vou botar os 87 dias. Cara, 87 dias, o jeito dele tocar mudou completamente. E está mudando, que os vídeos recentes que ele mandou depois daquele vídeo que foi publicado, já teve outro salto. Eu já percebi outro salto, porque ele já está com... Ele fazia um estudo lá de par de tríades, não sei o quê, e agora ele está associando isso com as matrizes. Ah, dá para aproveitar isso que eu tenho com as matrizes. E isso vai cada vez mais acontecer, cada vez mais a gente vai ver casos de alunos que vêm trazendo a sua experiência e somando com o método DNA e destravando. Isso também faz com que as matrizes, né, não tornem a pessoa repetitiva, né? Porque vai somar o conhecimento novo. Se tornasse, todos os mestres seriam repetitivos. Mas eles não são. Você vê as matrizes pulando na mão deles o tempo todo. E existem, na verdade, conceitos do método DNA que são mais profundos que as matrizes, né? E esses conceitos muito mais profundos aí é que a coisa fica realmente infinita. Infinita. Porque aí dentro das matrizes, esse negócio. Matriz é o DNA. Matriz é igual um DNA. Tem o DNA, ele manda um código RNA e ali cada hora é uma coisa. O DNA é um só, ele manda um RNA. Bom, não sei, eu não sou professor de biologia. Se tiver algum professor de biologia que estiver falando besteira, fala aí. Mas até onde eu sei, funciona assim. E essa é a analogia que eu faço, que as matrizes são esse DNA. A partir delas vão partir outras coisas. Agora, se a gente for olhar mais profundo, um olhar mais microscópico ainda, a gente vai encontrar partículas ainda menores. Isso é muito interessante, né? A gente tem conversado sobre isso, né? Isso é e fantástico. O muito legal sobre o Pedro, que eu queria comentar, é que há uns anos atrás nós fomos a um show que ele estava tocando, né? Uhum. E foi que ano? 2018? Por aí. Nossa, hoje é outro músico. Deu um ele salto. improvisando é totalmente diferente, nem parece a mesma pessoa. Um salto brutal, brutal. É impressionante. Eu fico muito feliz com cada vídeo que ele manda. É muito legal. Muito legal. Muito legal. E uma outra coisa que eu queria falar com você antes de falar do Pedro aqui. Peraí, eu esqueci. Tá tudo bem. Ah, lembrei. É que eu tava vendo um professor, o nome dele é Pierre Luigi, falando que a inteligência, ela não é fixa. Que muita gente acha assim, eu nasci burro ou eu nasci inteligente. Com e QI, acabou, né? você é burro Negócio para de QI. sempre. Ou inteligente para sempre, mas não. Que a inteligência é uma escada. Todo dia você pode avançar um degrau. Isso é muito interessante, porque depois que a gente começa a estudar, ou por exemplo, tá muito tempo sem ler um livro, né? Aí você pega um livro para ler, às vezes vai ser difícil passar da primeira página. Aí você continua lendo, depois você tá lendo um capítulo inteiro, 2 capítulos, né? Com muito mais facilidade. Porque a inteligência não é essa coisa fixa, né? Eu passei a vida inteira sem estudar. Nunca fiz um curso de música na vida, nunca tive um professor. Então, agora, se eu for pro curso, eu não vou conseguir, porque eu nunca fiz. Mas é muita mentira, né? Porque Mas a isso inteligência, ela... Mas eu acho que isso é um pouco de bloqueios nossos mesmo. Assim, a gente cria nossos próprios obstáculos, né? Crenças limitantes, muitas coisas que a gente pensa às vezes, e às vezes é um jeito de autoproteção, porque o ser humano, ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer ir para um lugar que ele não
não sabe o que vai acontecer, ele não gosta de insegurança. Então, ele cria objeções para que aquilo não aconteça. Mas, na verdade, É apesar de verdade. querer, é muito louco isso. E isso Muito acontece com a louco. gente também. É só você se colocar numa outra situação que você está vulnerável e você vai perceber como é que essa vozinha começa a aparecer na sua cabeça também. Tem até aquele ditado, né? Macaco velho não aprende truque novo. Aham, Né? Como é é, que esse negócio está enraizado tá. na nossa sociedade e a gente nem percebe. Era muito comum a gente ouvir os nossos avós falando, né? Ah, eu tô velha para isso. Ah, tá Muito. velha para isso porque eu não queria fazer, não era do interesse dela, né? A gente ficava ali enchendo o saco, né? Olha só, isso aqui, tô velha para isso, né? E eu Uhum. acho que a gente acaba trazendo essa bagagem achando que isso é uma verdade. Quando a ciência já comprova que não é. Não existe idade para que você vai aprender ou deixar de aprender. Você vai aprender o tempo todo, até o último dia, né? É óbvio que a gente precisa também ser sincero que, assim, se uma pessoa que passou, vamos lá, duas pessoas com 50 anos, só que uma passou a vida inteira estimulando essa coisa da aprendizagem, de coisas se lançando para atividades novas e o outro não. Se os dois agora começarem a aprender, os dois tocam, vamos supor, sempre tocaram, e agora os dois querem aprender a improvisar. Esse cara aqui que sempre estava se lançando numa coisa nova, ele vai ter que ler mais, que faz mais atividade. Esse cara vai ter mais facilidade hoje, porque o outro não está treinado, é só isso, né? Mas se você É, é, aumentar a consistência, se você aumentar a consistência, você consegue também. isso daí falam muito de plasticidade cerebral, né? Que Hum, à medida que você vai dando informações novas para o cérebro, ele vai ali se reorganizando e se reestruturando e ele vai conseguindo aprender mais, você vai desenvolvendo novas habilidades o tempo todo. interessante, não sabia. Não existe É esse lógico, negócio né? de você chega a uma certa idade, seus neurônios começam a morrer e você vai emburrecendo. De fato, É, existe uma queda, né? existe uma queda, Da morte de mas neurônios. assim, Então, pode falar, fala pode aí. falar. É Só porque que o corpo compensa de outra forma. Eles fazem mais ligações entre eles, né? porque assim, uma pessoa um adulto, ele tende a ter mais habilidade em alguma área que seja da vida dele, aquilo que ele mais fez, ele tende a ter muito mais habilidade do que uma criança naquilo. Por quê? Porque ele, apesar de ter perdido, vamos dizer, neurônios. Então, eu acho que eu até li isso em algum lugar que foi o Pedro Calabres que falou. Não li, não. Eu vi um vídeo dele ele falando que não é a quantidade, não está relacionado somente à quantidade. Que as pessoas pensam, se eu tiver menos neurônios, então eu não tenho a mesma capacidade. Se a criança tem mais neurônios do que eu, então ela tem mais capacidade do que eu. Não necessariamente, porque isso é uma questão de repetição, de hábito, né? Você não pode, só Exatamente. porque uma criança tem mais neurônio que um médico cirurgião, ela não tem a mesma habilidade que o médico cirurgião. Não tem. Porque aquilo foi construído ao longo dos anos. Que um piloto de Fórmula 1. Exatamente. Você vê que os nossos hábitos ficam muito enraizados, né? A ponto da gente não conseguir, mesmo querendo, ter muita dificuldade de mudar um hábito, né? Ou de adquirir um hábito novo. Estou lembrando aqui agora de uma história do Silvio Merri. Foi meu professor lá na Unirio. O Silvio me deu aula de harmonia. Tinha lá aconteceu lá como é que fala isso na faculdade? Extensão. Uma extensão em harmonia de um livro do Spassobin, que é o livro famosão que eu sempre falo, que ele traduziu do russo, aquela história toda. E eu estava lá um dia numa dessas aulas e eu levei um exercício de harmonia que eu escrevi 9/8, eu lembro até hoje, 9/8 em sol bemol. Ai, ai, 6 bemóis, 9/8. Ele botou na frente assim e lá, sem errar nada, assim, incrível, ainda tocando super rápido. Aí ele olhou para minha cara assim, eu tava assim. Aí ele, o que foi, Tiago? Corda.
E eu falei, cara, que absurdo. Capacidade que o cara tem de ler o negócio. Tá certo. É exatamente isso que eu escrevi. Eu tive a sensação, você tocou tudo certo. É incrível a capacidade do cara de ler o negócio. Eu falo, Silvio, como é que você faz esse negócio? Eu faço a sua vida toda, né? Então, quer dizer, o cara criou uma capacidade, uma velocidade de processar informação, de ler uma partitura de primeira vista incrível. Um negócio super difícil. Você vai pegar e vai ler um negócio 6/8 em sol bemol de primeira vista, 4 vozes, com alteração, com modulação, com tudo. E o cara sai detonando tudo. Então, quer dizer, ele lá, na época, com 60 anos, sei lá quanto ele tinha, e eu com 20 e poucos, ele tinha muito mais capacidade do que eu. Exatamente. Exatamente. A gente tem que parar com isso, né? É um falso paradigma isso, É de um falso achar paradigma. que não é capaz, Eu acho que né? Tem que isso dar é outras um sistema, deve ser desculpas. um sistema de defesa nosso mesmo. Assim, a gente arruma um jeito, arruma uma desculpa. Não, eu não consigo porque eu tô velho. Não, eu não, mas na verdade, é só um medo. Você tem medo. A gente tem medos. Eu tenho vários medos. E um dos medos que a gente sempre tem quando a gente vai começar uma coisa nova é: será que vai dar certo comigo? A gente tem medo de fracassar. Mas não tem como você É, saber se você vai conseguir ou não se você não tentar. eu não acho que seja só o medo de fracassar, não. Eu acho que seja a acomodação. A gente se Será? acomoda muito onde a gente está também. Porque, assim, é muito fácil a gente dar desculpa, né? Crescer Às vezes a dói, gente né? dá, a gente dá uma desculpa, assim, às vezes a gente até quer aquilo, Não, a né? gente quer Só quando que estiver pronto. A gente quer lá. não, não Se quer o tiver como processo. pular daqui para lá direto, a gente quer chegar lá. Mas como é que Só que é num faz? passe de mágica, né? Não tem como. Não tem. E na Bom, improvisação isso não tem como, né? tem mais alguma coisa para dizer? Não, eu acho que o papo era esse, né? Ok, então a gente vai ficando por aqui. E obrigado você que assistiu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Plantão DNA. Um grande abraço para vocês. Tchau, Marcela. Tchau, vocês Tchau. que estão assistindo. E a gente se vê na próxima. Tchau.